Então, bom dia a todos. Hoje nós teremos uma importante sessão com o Dr. Lucas Castelo. Lucas é staff aqui do nosso time do transplante de medula óssea do Hospital Universitário Walter Cantinho, da Universidade Federal do Ceará. E Lucas vai falar da importância do transplante no mieloma múltiplo, né, e a condução desses doentes às novas perspectivas de tratamento. Então, Lucas, fica à vontade. Bom dia a todos, bom dia especialmente ao Dr. Fernando, né? Agradecer o convite para falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é o transplante no contexto, no cenário de mieloma múltiplo, e vamos discutir um pouquinho para saber se ele ainda é o padrão ouro, tá? Esse artigo que vamos discutir é um artigo de uma revisão no Sistemático, publicado na Oncology deste ano, 2026, tá? E se fosse uma aula desse cenário, meu conflito de interesse seria ser transplantador e fazer ambulatório de pré-transplante autólogo. Certo? Então, vamos lá. Então, tentando falar de uma forma bem geral agora no início, o mieloma múltiplo, de fato, ele é uma neoplasia hematológica, a segunda neoplasia hematológica mais comum que nós temos. É uma doença que, como todos sabem, tem uma perspectiva de morbidade bastante acentuada, seja pela as alterações hematológicas que cursam por seus sintomas, mas também por fraturas, disfunção renal, e é uma doença bastante estigmatizante e com grande impacto na qualidade de vida do paciente. É uma doença que já tem vários anos de história de descoberta, não é uma doença nova, mas que o avançar do tratamento aconteceu nas últimas décadas, certo? E lá atrás era uma doença que tinha uma sobrevida global muito baixa, abaixo de 5 anos, muitas vezes abaixo de 3 anos, mas que com as novas terapias, sobretudo com o papel do transplante, essa sobrevida global está cada vez maior e os pacientes estão tendo uma qualidade de vida também melhor nesses últimos anos. A gente passou aí por grandes transformações terapêuticas nas últimas 3 décadas. Na verdade, é difícil até acompanhar a quantidade de medicações novas e terapias imunes aí, que são lançadas no contexto do mieloma múltiplo, mas vale a pena a gente destacar, na verdade, os imunomoduladores, os inibidores de proteossoma, os anticorpos monoclonais e as imunoterapias como um todo. Tá? Eu gosto muito desse slide, que é um artigo de 2015, que mostra a evolução dos tratamentos do mieloma, que aí a gente consegue ver claramente aí um gap que a gente tinha dos anos 50, 60 até os anos 80, 90, que foi quando surgiu o transplante de medula óssea, e aí após ele a gente teve uma enxurrada de medicações, talidomida no final dos anos 90, bortezomib e lenalidomida no início do século 21, aí já nos anos 2010, carfilzomib, poma, mais recentemente, o papel claro dos anticorpos monoclonais, simples, né, o DARA e o isatuximab. A gente já tem medicações que são chamadas antidroga conjugada, o maior exemplo é o belantamab. A gente tem os anticorpos bispecíficos e hoje em dia a gente tem 2 produtos de carticel, um deles aprovado no Brasil, que é o Ciltacel, e é um produto que tem perspectivas gigantescas aí na frente. Então a gente saiu de um cenário que a gente tratava muito mal os pacientes, o diagnóstico já era tardio, a gente mal tinha o que oferecer aos pacientes, era muito basicamente a base de quimioterapias, melphalan oral, com ou sem corticoide. Veio o transplante e depois uma enxurrada de terapias que surgiram e que seguem surgindo, que estão maximizando os resultados dessa doença. E o mais curioso disso tudo é que se a gente olhar os algoritmos mais recentes aqui, eu podia ter pegado o NCCN, podia ter pegado outros artigos de revisão, mas eu quis pegar aqui o da Clínica Mayo, né, o M-Smart, que eles publicam regularmente guidelines terapêuticos. Ainda em 2026, grande divisor de águas do tratamento de um paciente recém-diagnosticado de mieloma múltiplo é a elegibilidade ou não ao transplante de medula óssea. Claro que a gente sabe o papel do risco, stratificação filogenética, do papel da DRM, talvez para definir questões de manutenção, mas o que está lá em cima, no cabeçalho, é a elegibilidade ou não do transplante de medula óssea.
uma terapia que já está na sua quarta década aí de existência neste cenário, certo? E aí, eu acho que para a gente, né, que eu me colocando até nesse papel, né, como um hematologista novo, mas sobretudo para os residentes e para os formados há pouco tempo, para a gente entender a importância de algo no presente, a gente precisa, no mínimo, conhecer como é que isso surgiu, um pouco da história, tá? Então, qual foi o contexto que surgiu o transplante de medula óssea do mieloma, né? Obviamente não foi do nada, né? O contexto foi um contexto praticamente de terra arrasada mesmo, né? Foi que até os anos 70 a gente tinha tratamento muito baseado em melphalan, uma medicação que foi primeiramente descrita para tratamento de mieloma ainda nos anos 50, mas que teve associação com a prednisona mais gabaritada aí por Bergzel em 62, tá? Uma atividade plasmocitária clássica. Era uma combinação que tinha, sim, algumas taxas de resposta, mas não aprofundava o suficiente, tinha uma duração muito curta e parecia ter um impacto muito baixo em sobrevida dos pacientes tratados naquela situação. Então, era um tratamento muito rudimentar. A partir dos anos 70, houve o surgimento de diversos agentes quimioterápicos descobertos e a inclusão desses protocolos para mieloma múltiplo foi uma coisa que surgiu de forma natural, tá? A gente teve diversos protocolos oncológicos, alguns imortalizados como o VAD, esse V aí, né, tá nos anos 70, não é de Velcade, de cortesomib, é um V de vincristina, mas outros esquemas ali que combinava vincristina com melfalano, vincristina até com bendamustina, onde a gente começou a ter algumas taxas de resposta melhor, mas eram tratamentos que sim tinham muita toxicidade, um perfil de pacientes idosos que não conseguiam suportar tanto tratamento quimioterápico, tá? Já nos anos 80, mais precisamente em 83, foi publicada a primeira série de casos com que hoje a gente chama de melphalan em altas doses, tá? Como terapia inicialmente upfront. Na verdade, eles diagnosticavam os pacientes e faziam essa alta dose de melphalan, diferente do que a gente faz hoje em dia, tá? Essa série de casos, se eu não me engano, de 9 pacientes, mostraram altas taxas de respostas, algumas remissões completas documentadas pela primeira vez, tá? Entretanto, com um alto grau de melotoxicidade, citopenias extremamente prolongadas e muitas vezes com necessidade de internações que passavam de meses, tá? Esse conceito que já foi visto in vitro de que a atividade antiplasmocitária aumentava com o aumento da dose, foi comprovado clinicamente, claro que um trabalho muito rudimentar em séries de casos, mas mostrou que o mieloma tem esse comportamento da sensibilidade com doses altas de medicação. E em 83 foi considerado o ano do melphalan em altas doses. Você olhar, tem alguns trabalhos de revisão bem interessantes, eu que gosto muito desse lado histórico aí das coisas, tem um trabalho de revisão, esse de 99, que eu estou citando como referência, tem um da Blood, começo dos anos 2000, que ele cita aí, faz uma perspectiva histórica bem maior pelo Rajkumar, do ponto de vista da história, ele coloca sempre 83 como o ano do transplante em mieloma, tá? Mas em 86 foi que essa alta dose de melphalan foi acompanhada de um resgate de células tronco autólogas do paciente, com o grande objetivo aí de mitigar a mielotoxicidade que foi tão bem vista nas primeiras infusões do melphalan, que hoje em dia a gente entende uma condição como um sine qua non, uma coisa tá junta da outra, tá? Então foi neste cenário que a doença surgiu, tratamento upfront para mieloma múltiplo. A gente percebeu claramente, foi uma coisa praticamente natural, que era necessário aprofundar a resposta antes de fazer o transplante. E tinha alguns pilares que enraizavam essa conduta. Talvez o grande ponto, diminuir a carga tumoral, o paciente estava muito sintomático para fazer um tratamento muito agressivo, facilitar a coleta das células progenitoras hematopoéticas, imaginar com a medula extremamente infiltrada, é muito mais difícil de coletar células tronco, e talvez ali um conceito começou a surgir de definir quem realmente iria se beneficiar do transplante. Talvez as pessoas que conseguiam responder ao tratamento de indução seriam as pessoas que mais conseguiriam aprofundar a resposta ali com o melphalan em altas doses. Então, ao longo ainda dos anos 80, o esquema já existente de indução, ele ganhou talvez o seu maior protagonismo.
que foi o VAD, já citado anteriormente, justamente porque ele não tinha alquilante na indução. E, sobretudo, ele não tinha alquilante e não tinha o melphalan, que é uma medicação que a gente sabe tão importante que tem um poder de dificultar a coleta das células tronco. Então, nesse momento aí, o VAD foi a grande terapia de indução que brilhava os olhos dos hematologistas à época, tá? E que eu não cheguei a utilizar, mas muitos utilizaram no Brasil há não tanto tempo atrás, assim, certo? E eu mostrei aí dados de série de casos, né, dos anos 80, mas o que é que a gente tem de dado comparativo? Primeiro grande trabalho que mostrou o papel evidente do transplante de medula óssea foi nos anos 90, tá? Foi o IFM. IFM é um grupo comparativo que existe até hoje, é um grupo francês, que ele estuda em diversas perspectivas o mieloma múltiplo. E o IFM 90 foi o primeiro trabalho que mostrou um benefício inequívoco do transplante, tanto do ponto de vista comparando taxas de resposta completa, 22 versus 5%, sobrevida livre de progressão, 28 versus 10%, e houve, sim, nessa situação, com a terapia presente da época, um ganho em sobrevida global, até um ganho bem importante, de 52 versus 12% em 5 anos. Então, a esse momento, não havia dúvida, o transplante de medula óssea chegou para ficar num contexto do mieloma múltiplo. E aí a gente pergunta, e hoje, né? A gente está numa situação de diversas terapias antiplasmocitárias potentes, de suas mais variadas combinações, essa permutação de letras aí que às vezes confunde até quem mais estuda o mieloma. A gente ainda precisa transplantar. O que é que a gente tem de dados sobre isso, tá? A gente tem que, hoje, ainda em 2026, o transplante autólogo, ele permanece como padrão ouro para o paciente com mieloma recém-diagnosticado, ainda utilizando aquela plataforma do melphalan em altas doses, tá? E a gente entende que o grande benefício do melphalan em altas doses inclui você maximizar, você consolidar a resposta atingida na terapia de indução. Ou seja, não é porque o paciente fez uma terapia efetiva que ele não vai se beneficiar do transplante. É justamente esse paciente que conseguiu responder bem, mas é aquele paciente que precisa ali, que eu sei que ele vai responder, como eu falei em outras doses, que ele vai aprofundar mais ainda essa resposta. E hoje a gente consegue medir essa resposta mais profunda por meio da doença residual mínima, que é um endpoint cada vez mais estudado no mieloma múltiplo. Inicialmente, tinha o cutoff chamado de 10 a menos 5, e hoje está praticamente padrão o 10 a menos 6, que é um cutoff mais profundo de resposta para o mieloma múltiplo. Então, o transplante hoje tem a perspectiva de consolidar as melhores terapias que a gente tem hoje de indução para mieloma múltiplo. O que a gente tem, tá? Aqui eu tentei pegar um apurado das terapias de indução e mais ou menos o que a gente tem de resposta esperado com ela, né? Terapia, o VAD ali, pré-indução, talvez até um 20% de VGPR. À medida que chegou talidomida, Dexa, com sem a ciclo, chegou ali próximo dos 50. VTD, VCD, o que a gente faz muito no SUS, já chegou 50 a 60, talvez um pouco mais. A famosa terapia tripla, o VRD, já chega até seus 70%. E hoje, no cenário das quádruplas, a gente já está batendo os 90% de VGPR. O que isso fez muitos pensarem, né, no surgimento dessas medicações, o transplante vai acabar, porque tem umas medicações muito boas que talvez suplantem ele. Mas, na verdade, o que a gente viu foi uma agregação, um cenário que a gente agregou benefício aos pacientes quando a gente somou a terapia do transplante, a terapia foi imortalizada, certo? E o que a gente tem de dado hoje, né? Lembrar que aquele IFM que eu mostrei lá atrás foi o IFM 90, que comparou apenas tratamento de quimioterapia ali, de terapias mais antigas para mieloma. A gente tem alguns excelentes trabalhos que mostram que o transplante segue vivo para o tratamento de mieloma múltiplo, sobretudo pegando o cenário com a terapia padrão VRD, tá? O primeiro grande trabalho que eu queria trazer para vocês é um trabalho também publicado pelo grupo IFM em 2017, certo? Esse trabalho comparou fazer VRD versus indução com VRD e levar o paciente para o transplante, e todos os pacientes
fizeram 1 ano de terapia com lenalidomida de manutenção, 1 ano fixo, depois a medicação era suspensa, tá? Esse trabalho foi um trabalho muito importante, que ele viu que, talvez, nesses cenários de medicações mais novas, aquele benefício de sobrevida global, ele tenha sumido, mas o benefício de sobrevida livre de progressão, ele segue bastante evidente quando a gente compara as duas curvas aqui desse gráfico A, em que o paciente do grupo transplante teve um PFS mediana de 47 meses versus 35 no subgrupo que não fez o transplante. Lembrar que aqui foi só 1 ano de manutenção, e lembrar que aqui também, pelo fato de ter sido uma manutenção mais precoce, 80% dos pacientes que estavam no grupo do VRD sozinho, eles migraram e fizeram um resgate após a progressão e fizeram um transplante na segunda linha. Provavelmente, isso aqui fez a sobrevida global não ser algo discrepante, porque os pacientes continuaram sobrevivendo e que eles tinham uma terapia importante para ser feita ainda, tá? Num cenário muito parecido, a gente tem o estudo Determination, que é um estudo mais novo, um estudo que foi publicado em 2022, agora, 4 anos atrás, e a gente já se falava muito de bispecífico de carticel, e esse trabalho foi plenária do ESH 2022, e ele viu que, na era VRD, o transplante permanece vivo, assim como o IFM já tinha mostrado, mas com algumas questões um pouco diferentes. A gente tinha aqui uma PFS mediana de 67,5 meses do subgrupo que fez VRD e transplantou, versus 46 meses, tá? Se a gente olhar os dois trabalhos, existe uma diferença numérica global dos dois grupos, e provavelmente essa diferença se teve a introdução da lenalidomida até a progressão de doença, o que também provavelmente fez com que, no subgrupo dos que não transplantaram, na terapia de recaída, em menos de 1/3 dos pacientes foi oferecido, ou melhor, foi efetivado um transplante na recaída dos pacientes. Então, o Determination segue falando. O transplante ele é muito importante, ele aumenta a sobrevida livre de progressão em uma doença que tem como sua grande característica a morbidade, o impacto na qualidade de vida. Quanto a gente conseguir aprofundar mais a resposta e levar o paciente mais adiante sem progredir, vai fazer sentido, apesar da gente não encontrar, assim como o IFM, um benefício de sobrevida global que já foi encontrado em trabalhos da década de 90. Tá? E talvez o grande impacto que a gente tenha nesse papel do ganho de PFS com o transplante envolve justamente o que a gente já entende há muito tempo, que é o aprofundamento de resposta. Tá? Aqui eu trouxe um retrospectivo publicado na revista do ASTCT, de 22 de 2023, esse trabalho, que ele mostra que, claramente, o paciente que fez uma terapia de indução aqui, também baseado em esquemas triplos, mas que tinham esquemas um pouco mais amplos do que só o VRD. Ele tinha uma DRM mediana de 23% e a mediana foi para 49% após o transplante. A taxa de VGPR ou mais aumentou de 64% para 84%. Então, o transplante pega aquele paciente que está em resposta e deixa ele com o paciente com um perfil de resposta mais profunda após a sua efetivação, certo? Surge uma pergunta que, vez ou outra, a gente ainda se até para vendo nos principais guidelines, em aulas, por aí afora. A gente precisa transplantar o paciente na primeira linha, ou seja, de forma precoce, ou eu posso reservar o transplante para a primeira recaída, ou seja, para uma segunda linha de tratamento? Baseado nos dados do IFM e do Determination, eu posso ter uma vertente de olhar que, sim, eu poderia esperar a segunda linha, porque eu não tenho impacto em sobrevida global. Mas a gente que tem uma perspectiva de olhar o paciente de uma forma global, a gente tem uma perspectiva de olhar o transplante como uma janela de oportunidade, não só no nosso cenário, que é uma oportunidade de fila, oportunidade de perspectiva de vaga numa enfermaria de transplante, mas também oportunidade de performance status, já que são pacientes que estão com a idade muitas vezes limítrofe e que
vão ganhando comorbidades associadas ou não ao mieloma múltiplo, podem, uma recaída, virar um renal crônico dialítico, podem perder a capacidade de marcha plena, pode ganhar uma limitação funcional muito importante. Se você não transplantar em primeira linha, muitas vezes você perde a chance de transplantar numa segunda linha. Então, a gente sabe hoje que quem transplanta em primeira linha tende a ter ganho não só de PFS e ter uma segunda linha mais tardia, que isso é evidente, mas também em ganho de qualidade de vida, porque ele passa mais tempo sem a doença progredir. Então, o nosso viés é preferir, sempre que possível, no grupo alto risco não tem dúvida, mas no grupo no manejo geral, o transplante na primeira linha, sempre que o paciente for considerado elegível para sua efetivação, certo? E aí uma pergunta que também vez ou outra aparece: o transplante deve ser único ou o transplante deve ser chamado em tandem, né, que é um transplante duplo, que é feito, por exemplo, em alguns cenários como tumores de células germinativas, mas que foi feito e ainda é feito em bem menor grau para, por exemplo, o mieloma múltiplo, tá? Ainda esse grupo francês publicou o IFM 94 no início dos anos 2000 e que ele viu que tinha aí um benefício importante de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão os pacientes que faziam o duplo transplante, tá? Comparando um SLP em 7 anos de 20 versus 10% e uma sobrevida global de 42 versus 21% também em 7 anos, sobretudo no paciente que tinha resposta, que não atingiu resposta completa com o primeiro transplante, ou seja, ainda tinha o que aprofundar, e no paciente que tinha um subtipo de alto risco. Então, sobretudo nos perfis de pacientes que estavam em um centro com ampla estrutura, que não tinha problema de fila e que conseguiam estratificar os pacientes e viam que eram subgrupos de alto risco, o transplante passou a ser recomendado em tandem em muitos cenários, tá? Esses dados do transplante em tandem, eles foram avaliados em diversos momentos diferentes, né? Até peço perdão que a referência aqui atrás está errada, o Stamina foi um trabalho do final dos anos 2010, 2019, tá? Tá a referência do artigo anterior, mas a gente tem alguns trabalhos que avaliaram o papel do tandem futuramente, que teve dados um pouco controversos, mas talvez o maior trabalho publicado no New England quase nos anos 2020 ali, é o Stamina, é um trabalho que é sempre citado em diversos congressos, que ele avaliou o seguinte: fazer o transplante de medula óssea autólogo para todo mundo, mas ele separou 3 braços. O braço que ia fazer o tandem, um braço que ia fazer o autólogo, uma consolidação com VRD e depois manutenção, e o braço que foi do autólogo para manutenção direta.